Então você pode abrir aí no livro de Filipenses, no capítulo 2. Se você for abrindo, vai ficando em pé, só para a gente saber. Se você achar Filipenses 2. Se você não tiver a Bíblia e precisar de uma, é só levantar a mão aí que alguém empresta para você. Então, Filipenses 2, no versículo 5, diz assim. Vamos ler um pouquinho mais. Vamos ler do 1 até um pouquinho mais. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Repita comigo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-o em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Até aqui. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Tua palavra é fiel e verdadeira e boa e apta para nos instruir, para operar em nós a tua salvação, operar em nós a tua fé, operar em nós o teu ânimo. E nessa hora nós te damos graças pela tua palavra, Senhor, que ela venha a ser verdadeiramente comida, venha a ser verdadeiramente bebida para nós. Porque nós não só caminhamos e andamos por aquilo que nós vemos, por aquilo que é natural, Senhor, mas o nosso espírito, ele precisa ser abastecido pelo teu espírito, pelas tuas palavras, que venham as tuas palavras de vida sobre nós. Desde já o Senhor toque em cada pessoa aqui, abençoe cada pessoa com paz, Senhor, com alegria, com ânimo, com força, com perseverança. Opera em nós, Senhor, com poder, em nome de Jesus. Amém, amados? Pode sentar, fica à vontade. Essa palavra é muito legal. E Paulo aqui ele está exortando um grupo de pessoas, os irmãos da cidade de Filipos, lá os filipenses, falando a respeito de haver o mesmo comportamento que havia em Jesus. Jesus é o nosso modelo, amém? Ele é o nosso alvo, ele é aquele que a gente precisa seguir, ele é aquele que a gente precisa buscar, porque a Bíblia fala que ele é o primogênito, ele é o filho primeiro de uma família onde existem muitos irmãos, assim como eu e você, amém? As boas novas é que o Senhor abriu esse caminho. O sacrifício de Jesus abriu esse caminho para que nós entrássemos na família de Deus. Em outras palavras do Evangelho fala que nós fomos enxertados nessa família. E Paulo agora ele fala para esse grupo de pessoas para haver neles o mesmo sentimento que operava em Jesus. E qual é o sentimento que opera em você? Bom, na gente opera uma série de sentimentos, mas existem coisas, existem tendências, existem necessidades, existem realidades que operam em cada um de nós de maneira diferente. E é isso um pouquinho que eu queria falar com vocês hoje. Porque Paulo ele orienta aqui para o povo para haver esse mesmo sentimento. Em Jesus havia uma convicção, havia uma determinação dele cumprir o chamado dele, amém? Dele cumprir aquilo que ele foi designado para fazer. E Paulo está falando disso, que mesmo nessa condição, Jesus ele resolveu se humilhar. O que é se humilhar? A Bíblia fala que ele resolveu se humilhar. E ele se esvaziou, ou seja, ele foi
destituído, ele saiu de um patamar onde ele tinha comunhão, onde ele tinha plenitude, onde ele estava num nível superior ali com o Pai, com o Espírito Santo, e ele se achou na forma de homem, decidiu obedecer e se esvaziou e tornou, a Bíblia fala aqui, nós lemos aqui, que ele tomou a forma de servo e fez semelhante aos homens. Então, primeiro, ele teve um sentimento que levou a uma obediência crucial, derradeira e plena, que afetou a nossa história, afetou o nosso destino, e essa forma dele de servo fez toda a diferença em nós. Não somente ele, estando na forma de homem, ele resolveu se humilhar, sendo obediente. Sabe, a palavra fala que Deus ele prefere mais que a gente obedeça do que a gente venha a sacrificar. A religião, ela leva às vezes a gente a sacrificar. Às vezes uma mente religiosa, ela vai tender mais a sacrificar do que a obedecer. Porque o sistema religioso, ele tem que operar de alguma forma. E ele vai operar através de sacrifícios. Geralmente são através de sacrifícios. Há várias religiões por aí. Eu não quero falar de nenhuma especificamente, mas você observa isso muito fácil hoje. Você oferece alguma coisa e recebe coisas em troca. Você se sacrifica, às vezes, até se martiriza no corpo, se autoflagela e recebe coisas em troca. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele não vem nessa superficialidade. Ele vem através da nossa obediência. Deus, ele compara isso na sua palavra, que é melhor a gente obedecer, é mais produtivo, é mais saudável até, e geralmente a gente escuta isso aqui nos púlpitos. O evangelho, ele é preventivo. É melhor a gente ir à frente, ser proativo, como a gente diz aí fora, e obedecer, do que ser reativo em função de algum revés que aconteceu e a gente oferecer um sacrifício a Deus. A gente pode escolher a maneira que a gente vai operar, mas Deus ele fala para a gente ser prudente e buscar o caminho da obediência. E Jesus aqui ele mostra mais uma vez o exemplo dele para nós, para a gente obedecer, para nós obedecermos. A obediência tem seus méritos, com toda certeza. É só falar para algum pai ou para alguma mãe, você prefere ter um filho obediente ou um filho desobediente? Né? No fim do ano ou no momento de grandes resultados, com certeza um filho obediente vai ter mais sorrisos do que tristeza no rosto para mostrar para os outros. E a Bíblia fala aqui também que Deus também o exaltou soberanamente. Soberanamente, quer dizer acima. Então, a verdade é que Jesus, pela sua obediência, pelo fruto da sua obediência, ele alcançou novamente o patamar soberano. E aqui em Filipenses, que a gente leu aqui, ele fala que ele deu um nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus, amados, tem todo o poder e não perde o seu poder, porque ele conquistou, ele recebeu, ele venceu. Mas o seu nome, ele não tem poder, amém? O seu, o meu, mas através do nome de Jesus, nós podemos ter esse poder. Jesus experimentou a bênção da obediência, mas a Bíblia fala que ele resolveu se humilhar. Ele resolveu sair de um lugar para vir para outro. É curiosa essa palavra, né? Humildade. A humildade, apesar do que parece, é uma coisa muito rara de ver nas pessoas. Se você for ver a Bíblia, e você já deve ter lido, até os discípulos de Jesus que caminharam muito próximo a ele, andaram ali pertinho com Jesus, tiveram seus momentos de falsa humildade, ou não foram nem um pouco humildes. Quando eles quiseram, por exemplo, sentar à direita ou à esquerda, quiseram ocupar lugares de destaque. A palavra humildade, ela vem do latim, ela significa que, em outras palavras, seria cada um de nós reconhecermos as nossas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Sabe, humildade não tem a ver com se rebaixar, amém?
o sistema religioso, às vezes, ele tende a nos rebaixar. A gente se sentir mal, a gente se sentir pecador, a gente se sentir frágil, a gente se sentir a pior pessoa da face da terra. E assim, nessa consciência tão pequena, nesse momento tão baixo da nossa vida, talvez, quiçá, a gente alcance a misericórdia e a graça de um Salvador que pode se compadecer de nós. Mas a Bíblia fala aqui, através de Jesus, que ele se humilhou. Na verdade, ele reconheceu as suas limitações que ele tinha. E no reconhecimento das suas limitações, ele buscou o poder do alto, como um homem normal, como um homem qualquer. Então, Jesus, ele não sai aqui de um lugar tão alto e desce para um lugar tão complicado, e ele resolve usurpar o que ele tinha. Mas ele resolveu se humilhar, reconhecendo sua limitação, as suas fraquezas. A palavra humildade também, ela é relativa à palavra humus, aquele humus de terra, amém? Aquele humus que aduba ali, né, de minhoca que vende aí nas hortas aí, um adubo orgânico, um adubo natural, que aumenta a produtividade, favorece aí o nascimento das plantas. Mas ele tem essa raiz relativo ao humus, à terra. Ele mostra que o homem é o próprio produto da terra. Bom, para quem já leu Gênesis, isso não é novidade nenhuma. A Bíblia fala o quê? Que fez do homem do pó da terra e moldou e preparou aquele ser. E, na verdade, a nossa vida mostra que um dia nós voltaremos para a terra. Ou seja, a morte nos humilha, amém? A morte nos humilha, a morte nos nivela. Ela nos coloca por iguais. E porque às vezes a gente vai à presença de Deus e tem um pensamento de coitadinho. Porque às vezes a gente vai à presença de Deus e tem um pensamento menor do que você é. Porque às vezes você se desqualifica diante de Deus. Porque às vezes algumas vozes vêm até nós e nos desqualificam. E às vezes a gente engole essa achando que está de humilde, que essa é uma postura que eu devo tomar, porque afinal de contas eu sou um reles pecador na presença de Deus. Amém, amados? Isso Jesus já sabe, isso Jesus já fez, isso Jesus já resolveu com a cruz, já resolveu isso há muito tempo atrás. Em outras palavras, isso é real para nós sempre vamos ser nivelados. Aqui em Macaé é curioso que tem a Rua da Igualdade. Né? Até a cidade prega para a gente, né? Temos a Rua da Igualdade. Quando você está meio assim, ó, de narizinho em pé, está ali nadando de braçada, como se diz, está bem na foto, dá uma passadinha na Rua da Igualdade. Seus dias estão contados, a Bíblia diz. Os meus dias estão contados. Né? Não vai ter mudança, não vai ter caminhão de mudança, não vai ter só aquele lugarzinho. Não se preocupe se você tem claustrofobia, você não vai se incomodar com isso, né? Não vai ter problema, mas a verdade é que nós vamos voltar à terra. E a humilhação que eu e você sofremos, Jesus já pagou. Amém? Não aceite aquela setazinha do nosso adversário. Olha, você é perdedor, é isso mesmo, está tudo dando assim, porque você é pecador. Cara, não aceite isso. Não aceite isso, porque, em outras palavras, nós já estamos nivelados. Ou seja, nós somos terrenos mesmo, nosso corpo é terreno. A gente precisa tomar a realidade de Jesus, assim como Jesus fez. Reconhecer as nossas limitações, mas reconhecer também as nossas qualidades. Porque isso tem nos afastado do nosso propósito. Não reconhecer as nossas qualidades tem nos deixado à margem, tem nos deixado lá atrás. A gente entra numa falsa humildade e entra debaixo de uma baixa estima, ruim às vezes, de uma imagem derrotada que às vezes a gente tem, por momentos difíceis que a gente passou, e a gente vai ficando para trás, por conta de uma mentalidade ruim do nosso adversário, que represa você, que oprime você e não deixa você prosseguir naquilo ou no propósito que o Senhor colocou para você seguir. Amém? Há uma grande onda, na verdade, não uma onda, há um grande compressor tentando nos atropelar por aí.
para que você não seja aquilo que Jesus conquistou para você. Jesus não é mais o servo sofredor, amém, irmãos? Embora muita gente retrate isso, Jesus não é mais o servo sofredor. Ele não está mais na cruz chorando, a mãe dele não está mais chorando, ele não é um menino, ele não é alguém que está machucado ali, ferido, inflamado, com febre, porque apanhou, porque sofreu. Jesus não é mais o servo sofredor. Ele não é mais o servo sofredor. Pelo contrário, ele já conquistou. A Bíblia fala que ele virá e virá como um rei. A Bíblia declara que ele virá como rei. Talvez muita gente espere o servo sofredor, mas ele não vai ser reconhecido assim. Ele vem com poder e grande glória. Ele vem com poder e grande glória. Cara, imagina eu, de repente, numa mentalidade ruim. Coitadinho, vou me encontrar com esse rei de poder e grande glória. Ele falou, pô, você não entendeu nada da cruz, cara. Eu já sofri isso que você está sofrendo. Eu já fui humilhado, eu já fui rejeitado, eu já fui excluído, eu já fui à margem. Eu não estou proclamando um orgulho falso, eu não estou proclamando uma força natural que a gente deve buscar em nós, mas você não deve desprezar o poder de Deus que pode operar em você. Você não deve desprezar o poder de Deus que pode operar na sua vida. Mas a nossa mente precisa mudar. Precisa virar essa chave. Precisa virar esse pensamento de pequenez. Não do cachorrinho pequenez, mas da mente pequena. Eu não estou falando de grandeza, amado, de você ganhar o mundo. Não estou falando de grandeza. Eu estou falando de você e eu buscarmos a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Pois Paulo fala, né? Nos assentou em lugares celestiais. A Bíblia fala sobre isso. Eu devo acreditar só em Gênesis? Eu devo acreditar em Noé? Eu devo acreditar em Apocalipse? Por que eu não acredito que ele me assentou em lugares celestiais? Por que eu hoje não acredito que estou assentado no lugar de poder e autoridade? Sabe, tem gente que acredita. Colocaram um bilhete essa semana na porta da igreja. A igreja estava fechada. Colocaram um bilhete na porta da igreja. Orem por mim, orem por este homem, ele está doente, ele está enfermo, sua família está complicada. Orem por esse homem. E escreveram um bilhete. Alguém acredita na igreja e você acredita? E você acredita no poder do Evangelho? E você acredita na oração? E você acredita que a tua resposta o teu pedido pode ter resposta? Você acredita? Sabe, acreditar no Evangelho e não da boca para fora mais orar é ter humildade. Sabe por quê? Porque você reconhece, eu não posso, mas eu sei quem pode. E eu vou orar para ele e ele vai responder. Isso é humildade, não é se sentir pequeno, não é se sentir, meu Deus, tudo desabou, tudo deu errado, tudo está ruim e tudo está caindo nas minhas costas. Isso é se sentir mal, isso é sofrer, isso é autocomiseração, isso é querer se martirizar com os pensamentos. E, cara, já tem muita coisa fazendo isso com cristão aí fora. Você não precisa cultivar isso dentro de você. Eu não preciso cultivar isso dentro de mim. A gente precisa dar um reset, dar uma mudança, começar a mudar a nossa mente, começar a acreditar na gente, acreditar em quem comprou cada um de nós. Isso é ter fé. Isso é ter fé na prática. Acreditar que ele pagou um preço e você vale aquele preço. Talvez você pudesse, se fosse pensar, talvez eu não dava tanta grana assim, não. Talvez eu pagava só um pouquinho, mas ele pagou um alto preço, a Bíblia diz. E você precisa, em algum momento, nesse tempo, você precisa, assim como eu, despertar para isso, para essa realidade. Ontem a gente estava orando aqui com um jovem, e o Senhor me lembrou dele quando ele era pequenininho.
aqui na igreja, eu lembro dele pequenininho na igreja. E eu vi a imagem dele na minha cabeça, pequenininho. E o Senhor falou assim, eu não ouvi os pais dele para ele ficar escondido. Eu não ouvi o pedido dos pais deles para que ele fosse curado, para ele ficar escondido. Assim como você, meu irmão, tem algo de bom dentro de você que Deus colocou. Tem algo de poderoso dentro de você que Deus colocou. Está em algum lugar aí esperando ser ativado, esperando sair, esperando abrir, esperando vir, para te trazer alegria, botar um sorriso na sua boca. Botar algo diferente, um desenho novo aí na geometria dos seus olhinhos e da sua boquinha, para que ela venha sorrir com a graça de Deus a teu favor. Sabe, Jesus foi humilde e ele descobria isso, porque primeiro ele tinha comunhão com Deus, mas ele viu que naquela condição dele, ele tinha que ter conexão com o Pai. E a humildade vai nos levar a ter conexão com Deus, a verdadeira humildade. Vai nos levar a gente caminhar com equilíbrio, com as vistas limpas, com a cabeça tranquila, com os nossos olhos atentos, com os nossos ouvidos destapados. Porque nós já estamos nivelados, amigos. Eu não sou melhor do que você, nem um homem na terra é melhor do que você, nem uma mulher é maior do que você, nem com qualquer discurso que esteja rolando hoje de empoderamento, o que seja. Todos nós somos o mesmo diante de Deus. Estaremos também diante dele da mesma maneira. Mas nós precisamos reconhecer não só as nossas, vamos dizer assim, más qualidades. Jesus já sabe disso, o Senhor já sabe disso. E nem por isso ele, sabendo de tudo, ele bate na sua porta e fala, eu te conheço, você é assim. E nem um dia da sua vida o Senhor vai bater na sua porta e vai te falar, você é mau, você é ruim, você não presta. Essa não é a voz do Senhor. Essa nunca foi a voz do Senhor. O que a Bíblia diz? Ele diz o quê? Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Já leu esse livro? Já leu esse livro? Já leu esse verso? Sabe quando você está ruim? Faz uma seleção aí, ó. Pega aí os melhores, 10 versículos, os 10 mais para levantar o seu ânimo. Faz isso e coloca na porta do seu quarto, na parede da geladeira. Coloca esses versículos ali para você se animar, porque essa é a verdade do Senhor para nós. Essa é a verdade do Senhor para mim e para você. Mas por muitas vezes a gente escuta outras vozes, escuta outras coisas, e a gente toma posse daquilo que não é bom. Ou seja, daquilo que não é pão, daquilo que não acrescenta, daquilo que não multiplica, daquilo que não soma em nós. Daquilo que não nos enche da verdadeira revelação que o Senhor tem para cada um de nós. Eu detesto pregar motivação, isso não é motivação. Eu não gosto de pregar, você é mais que vencedor, mas é o que a Bíblia diz. Que eu não estou dizendo que você é mais do que vencedor e que você vai conquistar o mundo aí fora, mas dentro de você há algo de valor que o Senhor colocou. E cabe a você descobrir, cabe a você mudar a sua mente, descobrir o que tem, onde é que aperta esse botão, para que isso saia, para que isso aconteça, para que você tenha experiência com as coisas do Senhor, com as coisas do céu, que tiram a gente, que trazem vida verdadeira, que trazem ânimo para a vida cristã. Não uma água com açúcar qualquer, mas trazem vida, trazem vigor, trazem ânimos para nós. Porque nós precisamos de ânimo. Você não precisa? Eu preciso de ânimo. Eu preciso de ânimo. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso estar motivado pelo Espírito de Deus. E esse combustível não se sustenta com coisas naturais. Sabe, você é uma pessoa, você é uma criação de Deus que não se sustenta com combustíveis naturais. Você queima, a Bíblia diz. Você consome algo, a Bíblia diz. Você libera fumaça, a Bíblia diz. Você sabia disso?
Você libera incenso, a Bíblia diz. Você queima algo. A Bíblia diz que seu espírito foi aceso, que você foi ligado, que você foi primeiro construído de forma assombrosa. Em Salmos fala sobre isso. Mas ela fala que você foi ligado a algo. Quando você recebeu a Cristo verdadeiramente, você foi ligado a algo. Você é um com Ele, a palavra diz. Não se separa. É uma mistura, como uma liga. Aço é uma liga, amém? Uma mistura de vários elementos, e é forte. A Bíblia diz que você é uma mistura. Você se ligou a Ele, não se separa. O salmista fala, para descrever esse lugar espiritual, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Alguns interpretam isso como se estivesse passando da vida para a morte. Ele fala, tu estás comigo, Senhor. Então você se junta a Ele. A Bíblia fala que existe um selo, que é o quê? A marca do Espírito, a presença. É o selo, é a certificação que você é do Senhor. É o seu passaporte, em outras palavras. É o seu passaporte não para uma outra nação, mas para um outro reino. A Bíblia fala que você está ligado a Ele, que eu estou ligado a Ele. Mas a gente precisa tirar, existe muita coisa religiosa no nosso meio. A gente precisa tirar, e essa falsa humildade é pior às vezes do que a arrogância. Porque o arrogante, às vezes, você vê diretamente. Olha, é arrogante, é uma atitude arrogante. Às vezes a gente vê, mas a falsa humildade, ela tem matado a nossa mente de Cristo. Ela tem desconstruído a nossa imagem de realmente quem nós podemos ser em Cristo Jesus. Ela tem feito uma outra coisa. Ela tem botado em nós uma outra roupa. Alguém já botou uma roupa em você que você não queria usar? Já botou? Já? Quando era pequeno? Tá lembrando aí, né? Alguém já botou uma roupa? É isso que a falsa humildade faz. Ela põe uma roupa diferente em mim e você. Ela põe uma outra coisa. E sabe, está cheio de vozes e movimentos e ideias por aí querendo fazer isso. Principalmente com o cristão. A humildade também é uma qualidade, só para a gente ajudar um pouquinho, é uma qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem se mostrar superior a elas. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso. Sabe, a humildade vai te dar bom senso. Amém? Sabe o que é isso? É discernimento, é sabedoria. Ter bom senso é ter discernimento e sabedoria. É saber discernir. A humildade vai te dar discernimento espiritualmente, amém? Vai te ajudar. Por quê? Porque vai ligar a tua mente à mente de Cristo. Vai te ligar com a mente do Espírito. E você vai discernir, amém? Amém? Você vai orar e vai ter discernimento, que coisa boa. Sentir que está ligado na tomada do reino de Deus. Que coisa boa sentir vivo. Sabe, por muito tempo eu fiquei assim, igual cego no tiroteio no Evangelho. Não sabe de onde está vindo, de onde vem, de onde vai, o que faz agora, para onde eu vou. Mas o Senhor, aos poucos, Ele vai acendendo as nossas luzes. Amém, irmãos? A humildade é isso, Ele vai nos ajudar a ter bom senso, a gente vai ter uma capacidade de apreciar, de julgar e de sentir. Amém? Já falei isso aqui. A humildade não quer dizer que nós precisamos nos sentir insignificantes. Ser humilde não é se sentir insignificante. Pelo contrário, é conhecer quem você é. Conhecer o que você tem. É conhecer o que você não tem. É reconhecer o que o irmão, a pessoa do seu lado tem. E ela pode te ajudar. Fulano ora bem, deixa ele orar. Cara, fulano pastoreia bem, deixa ele pastorear. Cara, fulano evangeliza bem, deixa eu ir com ele. Humildade é isso. A humildade é algo poderoso que vai nos fazer funcionar como corpo.
algo que vai nos fazer funcionar como um organismo vivo. O organismo vivo tem muitos órgãos funcionais que nos ajudam o corpo a progredir, para avançar. É muito menos negar os seus talentos, as suas qualidades, as suas virtudes, o que você faz bem. Pensa aí no que você faz bem, alguma coisa você faz bem. Alguma coisa você faz bem. Ou mais de uma coisa você faz bem. Humildade também é reconhecer isso e colocar em prática a serviço do reino. Colocar em prática. Fazer alguma coisa. Aparecer, mostrar seu rosto. Mostrar sua cara. Ter ousadia e sair. Eu li um livro muito bacana, me abençoou esses dias. E ele falava assim, eu acho que foi nesse, ele diz assim. Deixa eu lembrar da frase. Tem que ser humilde, né? E dar o crédito a quem deve, né? O fato de você estar acostumado a você estar no mesmo lugar não significa que esse é o seu lugar. O fato de você estar acostumado a estar onde está não significa que esse é o seu lugar. Mas muitas vezes isso tem sido a realidade de muitos cristãos. Estão acostumados a ficar onde estão. E a gente se acomodou tanto que a gente não quer sair daí. É mais fácil não acreditar que Deus colocou alguma coisa de valor em nós. É mais fácil acreditar que Deus não derramou nenhum dom daquele lá que está escrito na Bíblia. Que não tem nenhumzinho para você. Que não veio nenhumzinho para mim. Veio tudo para o Thales, não veio nenhum para mim. Veio tudo para a Elisa, não sobrou nada para mim. Veio tudo para a Márcia, para o Jax, para a House, não sobrou nada para mim. Então é muito mais fácil, meu irmão, é muito mais fácil acreditar nisso. É muito mais fácil acreditar nisso porque fica muito cômodo. Fica muito cômodo vir para a igreja. Vir à igreja e não ser igreja. Fica muito cômodo participar de um corpo e não ser corpo de Cristo. Mas é uma realidade muito dura sobre as nossas cabeças, porque a palavra diz que Cristo vem buscar o corpo, a noiva, ou seja, uma estrutura feita de muitos cristãos ativos no reino de Deus. A Bíblia não fala que ele vem buscar um corpo morto. Fala que ele vem buscar uma noiva, alguém que tem atitude, alguém que espera, alguém que confia, alguém que entende, alguém que tem decisão, alguém que se prepara, alguém que espera, alguém que confia, alguém que despertou para uma realidade diferente da realidade da terra. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala dessa verdade. E a humildade vai nos ajudar a gente se enxergar. Tinha uma época que falava assim, né? Põe as sandalinhas da humildade, né? Não tinha um programinha que falava assim, dava uns trotezinhos, botava a sandalinha da humildade. Jesus já chamou a gente a isso há muito tempo. Ó. Mas não é se humilhar somente. É se reconhecer e reconhecer os outros. É reconhecer o que você tem de bom. Sabe, a gente precisa se conhecer. Às vezes a gente precisa, no primeiro momento, se conhecer. Você precisa se conhecer. Quais são os seus pontos fortes? Faz ali, ó, outra dica, ó, faz um papelzinho, ó, escreve ali, ó. Faz uma cruzinha, assim, ó, a cruz, ó, sugestiva, cruz. Coloca ali, ó, pontos fortes. Os seus pontos fortes. Aí você faz lá. Sou bom nisso, em comer macarronada, em comer feijoada, repita a sobremesa. Ou então você põe lá, não bebo refrigerante. Estou brincando. Você põe os seus pontos fortes. Pega do outro lado, aí você põe lá os pontos que você considera que são não tão fortes. Estou amável hoje, não tão fortes. Oportunidades de melhoria, amém?
Onde você tem oportunidade de melhoria, você coloca ali. Posso melhorar nisso. Posso melhorar nisso daqui. Ok? Duas coisas simples. Você pode botar suas fraquezas também no outro quadradinho de baixo. Onde você sente que você, se tiver uma casca de banana, você vai pisar e vai escorregar. Se conheça, se avalie, se estude. Perceba onde isso é ruim para você, onde te enfraquece. Onde você sai ou tende a sair da presença do Senhor. Busque a palavra para te ajudar nisso daí. O que a palavra diz a respeito disso aqui que eu sou fraco? Eu não tenho fé. Um exemplo. Eu não tenho fé. Eu escuto, eu fico animado, mas depois, vindo o calor, a palavra logo murcha. Como é que eu aumento a minha fé? O que a Bíblia diz a respeito disso? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aí você tem que botar a palavra dentro de você. Não adianta botar aquele filme bíblico, aquele programa que você gosta. Tem que ser a palavra de Deus. Aquilo vai te dar fé. Porque aquilo vai começar a desconstruir coisas na sua cabeça. Aquilo vai começar, talvez, a derrubar alguma estrutura que tem antiga dentro de você, que faz com que você não tenha fé. Que você não acredite. Amados, você tem que desacreditar de muitas coisas, às vezes, para acreditar nas coisas de Deus. Não se iluda. O Jeremias falou, Deus deu unção para Jeremias de quê? De arrancar, de derrubar. Você precisa derrubar coisas na sua vida. Talvez você precisa ser o seu Jeremias. Talvez você precisa pegar alguma coisa e derrubar. Esse é um tempo que o Senhor vai derrubar muitas coisas, amém? O Senhor vai mudar a igreja. O Senhor está mudando a igreja. O Senhor está mudando a igreja. Ele vai derrubar coisas, Ele vai fazer coisas. Queira participar daquilo que o seu Pai está fazendo. Eu acredito que nós, andando nessa consciência, nós vamos caminhar para aquilo que Deus realmente deseja que nós sejamos. Porque você vai se descobrir em Deus. Sabe, quando você se descobrir em Deus, isso vai ser poderoso na sua vida. Isso vai impactar a sua vida. Quando você se descobrir em Deus, cara, isso é libertador. Você vai, talvez, continuar tendo seus maus momentos, seus bons momentos, mas quando você se descobre em Deus, isso é libertador. Primeiro que você deixa de procurar ser alguém que você não é. Se é que alguém procura isso. Às vezes a gente vê, né? Mas você vai se descobrir em Deus. Diz amém. Vamos lá. Esse ano, eu vou me descobrir em Deus. Fala assim, eu tenho valor. Tem algo de valor em mim. Sabe, a Bíblia fala que Deus escondeu algo de valor dentro de nós. E é tão de valor que um dia Ele vem buscar. Cara, ninguém busca nada que não tem valor. É lógico, é simples, é cartesiano, é direto. Ninguém busca nada que não tem valor. Ninguém paga por nada que não tem valor. Você paga? E quando você paga barato por algo que você acha, você já desconfia, né? Eu também paguei barato mesmo, né? Eu não espero muita coisa. Então, Deus pagou um alto preço. E andar nessa consciência nos ajuda a caminhar, vai nos ajudar, de fato, a nos capacitar a sermos providos, a sermos conduzidos para onde Deus quer que nós estejamos. Eu acredito que muitos de nós ainda não vivemos tudo aquilo que somos porque estamos numa vida de falsa humildade. A gente às vezes se considera um coitadinho. Quantas vezes essa semana você se considerou um coitadinho, uma coitadinha? Ou esse mês?
E tudo isso é uma falsa verdade, é tudo diferente daquilo que a cruz de Cristo nos declarou. Abra aí Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, vou correr aí, 6, 6, 10. De 6 a 10, diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele o quê? Com ele o quê? Ele já matou essa coisa. Ele já resolveu isso daí. E se você vai viver com Cristo, você vai viver como? Como pecador? Como coitadinho? Não, ele já matou isso daí, a Bíblia diz em Romanos. Ele já matou, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, Romanos declara isso. Ele declara que nós morremos com Cristo, mas também assim como ele, nós também vamos ressurgir. Em 1 Coríntios 4, 8, diz assim, logo um pouquinho mais na frente aí, 1 Coríntios 4, 8 diz assim: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. E oxalá reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Paulo declara que nós já reinamos, amigos. Paulo declara que nós já reinamos. Mas ele diz assim: como eu gostaria que vocês realmente fossem reis. Por quê? Porque nós temos o benefício, mas às vezes nós não tomamos ainda a posse daquilo que o Senhor colocou para nós. Amados, nós precisamos prosseguir para o alvo. Você precisa prosseguir para o alvo. Isso vai te dar vida, isso vai te dar ânimo. Ânimo, ânimo e ânimo de caminhar com o Senhor. Fala assim, mas você não sabe como é que está a minha vida. Eu realmente não sei. Você não conta? Você não procura a igreja para orar? Você não procura a igreja para lutar com você nisso daí? Você guarda só para si? Você não busca as armas que o Senhor deu? Aquele homem ou aquela pessoa buscou, botou um bilhetinho lá na porta. Isso, cara, a gente precisa ficar atento aos sinais. A gente precisa ficar atento aos sinais. A gente precisa ficar atento às coisas do Senhor. A Bíblia tem uma série de pessoas que passaram por coisas parecidas com a gente. Aí você fala assim, mas não é bem assim. É assim mesmo. Muda a roupa, muda o tempo, muda a comida, muda a gíria, muda o traje, muda o cabelo, muda o penteado, mas a essência é a mesma, é ser humano. É ser humano. Muda a roupa. Hoje usa smartphone, amanhã usa sei lá o quê. No passado ninguém pensava nisso, mas a essência é a mesma, e o espírito é o mesmo, e a alma é a mesma. No livro de Juízes, no capítulo 6, fala de um homem lá chamado Gideão. Não vou contar a história dele não, porque não tem tempo. Mas ele passou por algumas coisas complicadas na época dele. E ele fala assim, Juízes 6, 11. Ele diz assim: então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abiesrita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvar dos midianitas.
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Se você lê a história de Gideão, você vê que as coisas não estavam boas, não era simples, eles sempre estavam vivendo debaixo de complicação. Israel estava sempre sendo oprimido por algum povo, mas o problema não era só ser oprimido por alguém lá fora, amém? O problema não é ser oprimido por alguém lá fora somente, o problema é ser oprimido aqui dentro. O problema é ser oprimido aqui dentro. Cara, e foi isso que Jesus já fez. Ele te libertou. Ele me libertou. Eu vejo que a gente precisa de muita ousadia nesses tempos. Eu preciso de ousadia. Não sei se você concorda comigo. Se você precisa de ousadia, mas eu preciso de ousadia. Eu preciso de ousadia. A igreja, nesse tempo, ela precisa de ousadia. Porque tem muito midianita ali fora. Mas tem a nossa mente. Tem as coisas internas que estão aqui, ó. Eu sou o menor. Deus, o Senhor não entende, Deus, eu sou o menor. Sabe, a tribo, a minha história, a minha família, a minha história é de ser mais pobre. O senhor não está entendendo, seu anjo. Cara, ele estava diante de um anjo. Será que ele estava tão oprimido que ele nem se tocou? Cara, um anjo veio e me visitou, eu não levantei nem uma fumacinha aqui, não matei nem um carneirinho. O anjo veio até ele. O socorro veio até ele. Mas ele estava lá preso na cabeça dele, ele estava lá preso nas coisas dele, na mente dele. E ele falou: olha, você não conhece a minha história. Eu sou o menor na minha casa, minha família é pobre, minha família a vida inteira foi pobre. Sabe, de todos aqueles lá das tribos lá, que dividiu e tal, a minha é mais pobre. Mas o Senhor disse que ele ia ser com ele, amém? O Senhor disse que ele ia ser com ele. Mas Gideão, através das experiências, ele recuperou o seu valor com Deus. Você precisa ter experiências com Deus, assim como eu, assim como qualquer cristão. Porque isso vão ajudar a gente a recuperar o nosso valor. Cada um de nós recuperar o nosso valor. Gideão, ele começou a ter experiências com Deus e foi necessário um trabalhar, um agir de Deus para que ele começasse a reaver e começasse a acreditar quem ele era e quem ele poderia ser com o Senhor. Então ele descobriu e ele fez a diferença no meio daquela geração que ele estava. Olha, hoje em dia tem uma série de problemas, uma série de dificuldades. E esses problemas eles vão nos ajudar para revelar o quão próximo ou o quão distante nós estamos da nossa verdadeira identidade. Quem somos nós? De alguma forma ou de outra, o Senhor precisa sacudir a gente. Ninguém aprende só de falar, ninguém aprende só de ficar sentado no lugar. O Senhor precisa provocar de alguma forma a gente. E nesses dias o Senhor vai nos provocar, amém, amém, pessoal?
A humildade verdadeira vai produzir em nós um sentimento de bom senso e de equilíbrio que pode nos levar a prosseguir em Cristo. De fato descobrirmos e entrarmos no nosso destino e propósitos verdadeiros. O que eu vou ser? O que eu serei? Com certeza um cristão mais feliz. Com certeza um pai de família melhor. Com certeza uma mãe de família melhor. Com certeza um homem melhor. Com certeza uma mulher melhor. Com certeza alguém mais perto do Senhor. Com certeza alguém mais dentro da realidade do que é o reino de Deus. Com certeza fora de alguma coisa fabricada, mais perto de alguma coisa real. O reino do Senhor, a Bíblia fala que ele não vem como vem as coisas naturais, mas ele está dentro de nós. Amém? Amém? Vamos orar?